Olá pessoal, aqui é o professor Anderson Fortes. Vamos iniciar a disciplina de automação do curso técnico em refrigeração do Mediotec, Instituto Federal do Piauí, modalidade EAD. Nessa primeira unidade a gente vai entender um pouco sobre os motivos que levam à automação, os controladores eletrônicos que têm sido aplicados na refrigeração e também entender um pouco de algumas técnicas de controle de capacidade no compressor. Bem, então a automação ela vem para quê? Ela vem para melhorar as técnicas de controle, garantir que os ambientes estejam na temperatura correta, garantir as melhores condições de operação do equipamento, evitando falhas por operação fora de condições adequadas e também garantindo uma operação com uma certa eficiência energética. Então o sistema de automação ele tem o quê? Você vai ter o seu equipamento, um equipamento de refrigeração, e dentro desse sistema de refrigeração a gente vai ter vários sensores, né? Sensores de temperatura, pressão, vazão, etc. Esses sensores eles vão alimentar um controlador, vão enviar sinais para um controlador. E qual é o objetivo desse controlador? A partir desses sinais de temperatura, pressão, vazão, etc., esse controlador vai tomar algumas atitudes. Garantindo o quê? Garantindo a segurança do equipamento e a qualidade do processo de resfriamento. E esse tipo de sinal vai ser enviado para atuadores, que pode ser, por exemplo, válvulas solenoides, válvulas eletrônicas, pode ser inversores de frequência e etc. E dentro da refrigeração a gente tem alguns objetivos principais na automação, que é o quê? Controlar as condições de refrigeração e climatização, principalmente em processos industriais e comerciais, onde você tem que ter uma garantia muito boa de que a temperatura está na condição adequada para o seu produto ou processo. Garantir também uma economia de energia, né? Verificar que condições o equipamento precisa operar menos ou operar mais. Alguns sensores eles podem ser utilizados também para fazer detecção de falhas, e aí você vê equipamentos que já vêm tabelados alguns códigos de erros. Além disso, ele vai garantir que todo o sistema opere dentro das condições de segurança e ele pode estar também emitindo relatórios e possibilitam a análise da operação do sistema, muitas vezes até em tempo real. Uma outra vantagem é que você também pode realizar o controle do sistema à distância, né? Você não precisa ter exatamente o operador junto do equipamento para realizar alguma função. Dentro do compressor, a automação ela tem funções principais como o quê? Garantir que o mesmo opere em condições aceitáveis. Então ele vai garantir que o compressor opere dentro da faixa de pressão, temperatura de evaporação e condensação, evitando que ele opere com pressões excessivas ou pressões muito baixas. A automação dentro do compressor ela também possibilita realizar o controle desligando ou ligando esse compressor em função da necessidade ou não de resfriamento. Ela permite também, por meio de inversores de frequência, ajustar a rotação do compressor para realizar uma operação que atenda à carga que é necessária, e também em situações de bypass de gás, né? Tanto para facilitar, reduzir um consumo de energia, quanto para situações de degelo ou descongelamento. Além do compressor, a automação ela também pode estar associada aos sistemas de lubrificação, por exemplo, por meio de pressostatos de óleo, pressostatos diferenciais, que devem analisar o sistema de lubrificação e garantir que a lubrificação está adequada para o seu compressor. Além disso, a gente vai ter também sistemas de automação vinculados aos trocadores de calor, como sistemas de inversores de frequência nos ventiladores, para que eles operem de acordo com a necessidade de carga do trocador, com o objetivo também de manter pressões de evaporação e condensação em níveis aceitáveis e também nos sistemas de expansão, garantindo uma correta distribuição do fluido refrigerante. Uma outra aplicação também é o uso das válvulas de expansão eletrônicas, né, que garantem uma operação bem mais eficiente, uma carga de refrigerante bem mais eficiente dentro dos trocadores de calor, no caso o evaporador.
Os equipamentos que têm sido amplamente aplicados dentro da automação e refrigeração, a gente tem alguns modelos de controladores aí, de alguns fabricantes. Esses controladores, o que é que eles vão fazer? Eles vão receber sinais dos sensores. Esses sinais podem ser digitais ou analógicos. Então, por exemplo, uma entrada digital, um sinal digital, um sinal recebendo de um pré-sostato, indicando, por exemplo, que a pressão de descarga atingiu um nível elevado, ou, por exemplo, um relé térmico, né, enviando um sinal para o controlador, indicando que a temperatura também de descarga, por exemplo, ou do cabeçote do compressor atingiu um patamar elevado. Então, a partir desse sinal, o controlador vai realizar uma ação que pode ser, por exemplo, desligar o compressor. Além das entradas digitais, os controladores eles podem receber também entradas analógicas, ou seja, ele pode estar avaliando a variação de temperatura ao longo do tempo. Eles podem estar verificando o nível, por exemplo, do tanque de líquido, avaliando vazão de refrigerante em algum ponto, umidade do ambiente e etc. Então, as entradas analógicas são aquelas em que ele verifica a sua variação ao longo do tempo, né? Com essas entradas, o controlador ele vai estar programado para definir algumas ações e ele vai emitir saídas. Então, ele pode ter uma saída de acionamento ou desligamento de compressor, acionamento ou desligamento de ventilador, acionamento de resistências de degelo, acionamento de válvula de degelo a gás quente. Ele pode fazer também um controle de abertura de válvula de expansão eletrônica, dentre várias outras ações. Aqui a gente tem um exemplo de um controlador, né, quando aplicado a uma câmara frigorífica. Então, esse controlador ele tem opções de quê? De fazer acionamento ou desligar o ventilador do compressor, em função do nível de temperatura do ambiente. Em situações onde você requer um alto nível de umidade para a conservação do alimento, ele pode estar acionando um sistema de umidificação para garantir esse nível de umidade. Ele pode também estar acionando ou desligando o ventilador do compressor em função da pressão de condensação. E ele também pode estar fazendo o controle do compressor, acionando o inversor, para que esse inversor aí faça o controle da rotação do compressor. Nos compressores aí a gente vai ter tipos de controle associado a tipos de compressores. Então, os compressores rotativos, eles podem ter uma automação por um processo on-off, um processo de liga e desliga, ou por meio de inversores de frequência. Compressor scroll também ele pode ter um inversor de frequência e liga-desliga. Compressores alternativos, eles podem ter um sistema de inversor, variando rotação, liga-desliga, e ele pode também ter habilitar ou desabilitar alguns cilindros de compressão. Então, ele pode modular a sua capacidade acionando ou desacionando algum dos cilindros lá no processo de compressão. O compressor do tipo parafuso, ele pode ter um inversor de frequência, né, variando a velocidade, pode ter um sistema on-off e ele também pode ter uma válvula de deslizamento, que essa válvula ela vai reduzir, vai retardar o processo de compressão lá na sucção. Compressor centrífugo, ele pode ter um sistema de inversor de frequência, ele pode ter vanes, né, com guias de admissão, né, controlando também o processo de admissão. E todas essas técnicas elas têm por objetivo que elas devem garantir que o compressor tenha a sua vida útil prolongada e que ele opere de uma maneira eficiente. Então elas vão ter que ser programadas de forma a evitar uma grande quantidade de partidas e paradas do sistema e garantir que o compressor opere dentro das pressões adequadas, né? Nem numa pressão muito elevada e nem numa pressão de sucção muito baixa. O controle de capacidade, né, nos compressores com inversor de frequência, ele vai ter várias vantagens, como por exemplo evitar os picos, né, de energia associados a ligar e desligar o compressor. Então, quando o sistema atinge uma condição de equilíbrio térmico na temperatura de set point desejada, ele não vai desligar o compressor, ele vai manter o compressor numa rotação muito baixa, garantindo uma certa inércia para o compressor e evitando o pico, né, de energia quando você religa o motor.
A vantagem também vai ser que o sistema vai ter uma operação estável em função da demanda. Então, se a carga térmica aumentar, ele vai acelerar o motor do compressor, e se essa carga térmica diminuir, ele vai desacelerar o motor do compressor. Assim, ele vai conseguir, além da economia de energia e evitar os picos de energia, ele vai ter um aumento de vida útil do compressor. Em compressores alternativos, é muito utilizado o sistema de controle de capacidade por estágios, né, habilitando ou desabilitando algum dos cilindros de compressão, alguma das câmaras de compressão. Então, esse sistema ele pode ativar ou desativar um cilindro, né, e modular a capacidade desse compressor. Ele pode controlar a abertura e fechamento das portas de sucção para fazer essa ativação e desativação de cilindro. E aí ele vai aumentar ou reduzir a carga de funcionamento do equipamento em função da pressão de sucção. Esse modelo aí que está apresentado é um modelo da Danfoss, né, onde ele tem esse dispositivo AKS, né, que faz a leitura da pressão de sucção. E com essa pressão de sucção ele vai fazendo o controle, né, de abertura ou fechamento das válvulas de admissão no compressor alternativo. Então aí no diagrama a gente tem esse EKC, que é o controlador, que ele está recebendo sinal lá do AKS, que é o transmissor de pressão de sucção. Além disso aí a gente tem dispositivos auxiliares, como válvula de bloqueio, que é a SVA, um filtro, né, o FIA, o SCA, que é uma válvula de retenção, e EVRAT, que é uma válvula solenoide. Uma outra técnica que é o controle de capacidade por bloqueio de sucção, você vai ter uma solenoide, e essa solenoide ela vai energizar ou desenergizar. Energizando, ela pode estar fechando, né, bloqueando essa sucção, e desenergizando, ela vai estar desbloqueando essa sucção aí. E aí esse bloqueio ou desbloqueio de sucção vai habilitar ou não um dos cilindros do compressor para atuar em vazio ou em carga. Então, se a carga térmica diminuir, ele vai fechar uma dessas válvulas de sucção e um dos cilindros pode parar de funcionar, né? Ou na verdade, ele vai operar em vazio. Ou, se a carga aumentar, ele reabilita esse cilindro, né? Abre essa porta de sucção e aí o compressor vai operar em plena carga. Aqui a gente vê um esquema para compressor do tipo parafuso, né? Da válvula de deslizamento. Essa válvula ela vai variar de posição retardando ou atrasando o processo de compressão na admissão, e isso ele pode fazer uma modulação de capacidade do compressor de 10 a 100% da sua capacidade de refrigeração do equipamento. A gente pode ter também um bypass de gás quente, né? A gente pode ter que pode ser uma recirculação do gás de descarga para sucção, reduzindo um certo consumo do compressor, né? Uma situação de carga térmica mais baixa, ao invés de descarregar todo para o condensador, parte da descarga vai retornar para a sucção do compressor, reduzindo seu trabalho. Apesar de que não é uma das técnicas mais eficientes em termos de controle de capacidade do compressor. Um outro sistema que também, ou acessório, que tem sido bastante utilizado junto com a automação são as válvulas eletrônicas, que elas podem estar diretamente ligadas a controladores, nas unidades condensadoras também, fazendo controle da vazão de fluido que vai para o evaporador em função justamente da carga térmica, e ela permite um controle preciso da carga térmica do ambiente. Aí estão as referências para essa aula e bons estudos!